Existe um cansaço que não vem do corpo. Existe um peso que não vem do trabalho. Existe uma dor que nasce quando a pessoa passa anos inteiros tentando sustentar uma imagem de si, como se dela dependesse o céu, a paz e o direito de existir. E é por isso que tanta gente vive dura por dentro, tensa por dentro, armada por dentro. Porque sem perceber transformou a própria vida em um tribunal e o próprio rosto em uma máscara que nunca pode cair. Cada erro parece uma sentença. Cada rejeição parece um fim. Cada olhar dos outros parece uma ameaça. Cada tropeço parece uma prova de fracasso. E então a alma vai ficando sem ar. Não porque a vida seja pesada demais, mas porque o personagem ficou pesado demais. E quando isso acontece, o que foi dado para ser travessia vira prisão. O que foi dado para ser experiência vira medo. O que foi dado para ser caminho vira palco de humilhação e desespero. É aqui que a ferida começa a abrir de verdade, porque o que se perdeu não foi só calma, não foi só alegria, não foi só leveza. O que se perdeu foi a lembrança de que existe algo em você que não precisa se defender o tempo inteiro para continuar sendo real. O que se perdeu foi o contato com aquilo que é vivo antes do aplauso, antes da comparação, antes do medo de parecer pequeno. E enquanto essa lembrança não volta, a pessoa vive como quem carrega uma coroa de vidro na cabeça, com medo de qualquer movimento, de qualquer falha, de qualquer toque da vida. Mas há um instante em que alguma coisa se rompe por dentro, e esse rompimento não é derrota. É quando você começa a suspeitar que talvez tenha levado a sério demais uma peça em que entrou sem perceber. Talvez tenha protegido demais um nome, uma imagem, uma narrativa. Talvez tenha sofrido demais por um papel que nunca foi o centro da verdade. E quando essa suspeita nasce, uma porta começa a abrir, porque a chave nunca esteve fora, nunca esteve na aprovação, nunca esteve na vitória sobre todos, nunca esteve em parecer invencível. A chave sempre esteve escondida no lugar mais esquecido, dentro do peito que ainda sabe, em silêncio, que o personagem não é o dono da vida. Quase todo sofrimento humano cresce quando a pessoa confunde presença com papel. Esse é um dos enganos mais fundos da existência. Você começa sendo alguém vivendo experiências. Depois, sem perceber, passa a ser apenas a experiência que mais te marcou. Vira a dor que te feriu. Vira o erro que te envergonhou. Vira a rejeição que te diminuiu. Vira a opinião que lançaram sobre você. Vira o medo que te persegue. Vira o desejo de ser visto. Vira a necessidade de vencer para se sentir digno. E então já não caminha no mundo com liberdade. Caminha defendendo uma construção frágil que precisa ser alimentada sem parar. Por isso se ofende tão fácil. Por isso se compara tanto. Por isso se desespera quando perde o controle. Por isso envelhece emocionalmente antes do tempo. Porque carregar um personagem como se fosse a própria alma é uma tarefa impossível. O ego quer ser absoluto. Quer que tudo confirme sua importância. Quer que nada ameace sua posição imaginária. Quer interpretar qualquer pequeno movimento da vida como validação ou ataque. E é por isso que viver assim é exaustivo. Não porque a vida esteja sempre contra você, mas porque dentro de você existe uma máquina fabricando centro, palco, drama e urgência o tempo inteiro. Rumi toca nesse ponto de forma profunda porque ele não trata a dor humana só como azar, trauma ou má sorte. Ele aponta para o que em nós aumenta a dor ao agarrá-la e chamá-la de identidade. E essa percepção muda tudo. Porque no instante em que você vê isso, uma parte do feitiço quebra. Você começa a perceber que muito do que parecia gigantesco dependia da sua identificação cega. Dependia de você acreditar que cada pensamento era você, que cada emoção era você, que cada queda definia você, que cada fase ruim era o retrato final do seu valor. E não era. Nunca foi. É aqui que a frase "é tudo um jogo" ganha um sentido muito mais sagrado e muito mais sério do que parece. Não quer dizer que nada importa. Não quer dizer que a dor dos outros é brincadeira. Não quer dizer que tudo é mentira, que tanto faz, que viver é deboche. Não. Quer dizer outra coisa muito mais difícil de aceitar. O que você chama de eu
Está o tempo inteiro entrando em cenas, assumindo papéis, vestindo rostos, pedindo reconhecimento, fugindo da perda, tentando controlar como será visto, tentando vencer uma batalha imaginária para sentir que existe. O jogo é esse movimento constante de identificação. O jogo é o teatro interno que transforma qualquer situação em algo sobre a sua grandeza ou a sua ruína. O jogo é essa mente que pega um atraso, uma mensagem não respondida, uma crítica, um silêncio, uma falha, e constrói em segundos um universo inteiro sobre o seu valor. O jogo é a necessidade de estar sempre certo, sempre por cima, sempre protegido, sempre admirado, sempre intacto. E enquanto esse jogo manda, você não vive a vida. Você reage a fantasmas. Você não enxerga as coisas como são. Enxerga tudo pelo filtro da autoimportância ferida ou alimentada. É por isso que a alma fica cansada, porque ela foi rebaixada a servir um personagem nervoso. O coração foi feito para algo mais alto do que isso. Foi feito para a presença, verdade, amor, humildade, lembrança. Foi feito para tocar o real. Mas quando entra no jogo sem consciência, começa a servir apenas à manutenção de uma imagem. E imagem nunca sacia. Imagem pede mais. Mais defesa. Mais prova. Mais comparação. Mais controle. Mais máscara. Dominar o jogo então não é vencer os outros. Não é ficar frio. Não é rir de tudo. Não é virar alguém sem sentimento. Dominar o jogo é parar de ser dominado por ele. É começar a ver o mecanismo enquanto ele acontece. É perceber, no exato instante em que a ferida abre, que existe uma parte em você querendo transformar aquilo em identidade, em tragédia pessoal, em centro do universo. É observar a vaidade que quer atenção. É observar o medo que quer blindagem. É observar a necessidade de aprovação que quer migalhas de confirmação para continuar de pé. E, em vez de obedecer automaticamente, ficar, respirar, ver, nomear, não se fundir. Esse é um poder imenso, porque a vida muda quando você deixa de ser puxado pela primeira onda que nasce dentro de você. Muda quando você vê que nem todo pensamento merece trono, nem toda emoção merece comando. Nem toda narrativa merece fé. Nem todo impulso merece ação. Há uma maturidade espiritual profunda em perceber que sentir não é o mesmo que se tornar aquilo que sente. Esse talvez seja um dos movimentos mais libertadores de todos. A tristeza pode atravessar você sem virar seu nome. O medo pode atravessar você sem virar sua casa. A vergonha pode atravessar você sem virar seu destino. A perda pode atravessar você sem roubar o centro do seu ser. Quando isso começa a acontecer, algo dentro de você se desamarra. Você não endurece. Você não foge. Você não se anestesia. Você apenas deixa de ajoelhar diante de cada tempestade interna como se ela fosse a voz final da verdade. Rumi é precioso porque mostra que a saída não está em inflar um novo ego espiritual. Esse é um perigo que quase ninguém percebe. A pessoa cansa de sofrer com o velho personagem e cria um novo, mais bonito, mais refinado, mais elevado. Agora quer ser a mais consciente, a mais desapegada, a mais sábia, a mais misteriosa, a mais profunda, a mais iluminada. Mas ainda é o mesmo centro pedindo importância, só que com roupa sagrada. E isso é ainda mais perigoso, porque a ilusão fica mais difícil de detectar. O ego comum grita. O ego espiritual sussurra. O ego comum quer aplauso visível. O ego espiritual quer superioridade invisível. O ego comum quer ser admirado pelo mundo. O ego espiritual quer se sentir acima do mundo. Nos dois casos, a prisão continua. Nos dois casos, a leveza não chega. Nos dois casos, a pessoa ainda está se levando a sério demais. Não se leva a sério só quem se acha grande. Também se leva a sério demais quem se acha o centro do próprio fracasso, da própria miséria, da própria história triste. Autoimportância não é apenas soberba. Também pode ser um apego doloroso à própria narrativa de sofrimento.
Também pode ser o vício de pensar que tudo em volta está sempre falando de você. E isso precisa ser visto com muita honestidade, porque enquanto não for visto, a vida inteira será filtrada por esse eu faminto que quer ser o centro, seja pelo brilho, seja pela dor. Por isso existe uma leveza santa que não é superficialidade. Existe uma humildade que não é fraqueza. Existe um riso interior que não é fuga. Quando você deixa de se levar tão a sério, não vira alguém vazio. Vira alguém mais real. Porque a rigidez começa a cair. O medo de parecer pequeno começa a perder força. A necessidade de controlar a impressão que causa começa a enfraquecer. E aí aparece uma liberdade rara. A liberdade de existir sem encenação contínua. De pedir perdão sem colapso de identidade. De errar sem se destruir. De aprender sem se humilhar por dentro. De perder sem achar que deixou de ser alguém. De ganhar sem achar que virou um Deus. De ser elogiado sem se embriagar. De ser criticado sem se pulverizar. Isso é imenso, porque a maior parte das pessoas vive em extremos. Quando recebe luz, se exalta. Quando recebe sombra, se quebra. Quando agrada, se sente grande. Quando falha, se sente nada. E esse movimento é a marca de quem ainda está preso ao jogo do personagem. A alma, porém, amadurece em outra direção. Ela aprende a permanecer. Aprende a não vender o próprio centro por aplauso nem por medo. Aprende a ser mais funda do que a cena do momento. Aprende a não transformar cada capítulo em identidade final. E quando isso acontece, um milagre silencioso começa. Você volta a caber dentro de si. Só que há uma parte ainda mais difícil de encarar. Muita gente sofre porque no fundo acredita que se parar de se levar tão a sério, vai perder força, vai perder ambição, vai perder proteção, vai virar alguém apagado. Mas isso é mentira do medo. Porque o que drena a sua força não é a humildade, é o teatro. O que drena a sua energia não é a leveza, é a defesa constante da máscara. O que destrói sua paz não é ser pequeno diante do mistério da vida. É tentar ser grande o tempo inteiro diante dos olhos dos homens, diante dos próprios pensamentos, diante do próprio espelho. Há pessoas que parecem fortes, mas estão quebrando por dentro porque nunca descansam da obrigação de sustentar uma imagem. E há pessoas silenciosas, simples, sem espetáculo, que carregam uma presença inteira porque já não gastam a vida tentando parecer. Há uma potência enorme em deixar cair o excesso de seriedade do personagem. Você começa a agir melhor, não pior, porque já não age apenas para alimentar identidade. Age a partir de lucidez. Ama melhor. Escuta melhor. Trabalha melhor. Escolhe melhor. Até a coragem muda de natureza. Antes, coragem era provar algo. Agora, coragem vira permanecer verdadeiro mesmo sem aplauso. Antes, disciplina era controlar tudo para não falhar. Agora, disciplina vira cuidar do essencial sem precisar transformar isso em troféu. Antes, silêncio era ameaça. Agora, silêncio vira casa. E talvez o ponto mais duro seja este. Quase tudo aquilo que você mais teme perder está ligado à imagem que criou de si, não ao seu ser mais profundo. A humilhação dói porque toca uma máscara. A rejeição dói porque fere uma história que queria ser confirmada. O fracasso dói porque ameaça um personagem que dependia do sucesso para se sentir legítimo. Claro que a dor existe, claro que há feridas reais, claro que ninguém atravessa a vida sem marcas, mas uma parte imensa do sofrimento vem do investimento cego em uma figura mental. Você constrói um eu ideal, passa a servi-lo como um servo exausto e depois chama de destino aquilo que foi, em grande parte, escravidão interior. Quando isso é visto, não de forma fria, mas de forma viva, com sinceridade, algo começa a se reorganizar por dentro. Você percebe que a vida nunca pediu essa atenção toda, nunca pediu essa defesa toda, nunca pediu esse peso todo. O que a vida pede é presença. O que o caminho pede é verdade. O que a alma pede é retorno. E retorno não é virar outra pessoa. É parar de fugir do que é mais real do que o papel. Por isso a obra de Rumi toca tão fundo em tanta gente de épocas tão diferentes, porque ele não alimenta o narcisismo do buscador.
Ele empurra para além dele. Ele não promete que o eu será coroado. Ele aponta para o fato de que a paz começa quando esse eu deixa de ocupar o trono. E isso assusta. Assusta porque o personagem pensa que sem o centro será apagado. Mas o que acontece é o contrário. Quando o falso centro perde força, a vida volta a circular. O amor volta a respirar. A percepção fica menos turva. O coração volta a sentir sem precisar transformar tudo em autobiografia. Você olha para a própria história e vê quantas vezes sofreu não apenas pelo que aconteceu, mas pelo modo como o orgulho, a vaidade, a carência e o medo transformaram tudo em uma narrativa sobre sua importância. E então surge uma compaixão nova por si mesmo. Não uma compaixão mole, mas lúcida. Você começa a se tratar com mais verdade. Não alimenta mais cada drama. Não acredita mais tão rápido em cada sentença interior. Não se abandona dentro do próprio teatro. E isso é um começo fortíssimo de liberdade. Quando alguém entende isso de verdade, algo muito prático muda. As provocações perdem parte do veneno. A comparação perde parte do fascínio. A necessidade de responder tudo perde parte da urgência. O desejo de vencer todo o debate começa a parecer infantil. O impulso de ser compreendido por todos começa a parecer impossível e desnecessário. A pessoa ainda sente, ainda se importa, ainda ama, ainda sofre, ainda trabalha, ainda sonha. Mas já não entrega o próprio centro com tanta facilidade. Há uma distância saudável entre o ser e a cena. Há uma profundidade nova entre o coração e o ruído. Há uma serenidade que não depende de a vida obedecer. Isso não acontece de uma vez. É treino. É lembrança repetida. É voltar muitas vezes ao essencial. É cair e perceber de novo. É ser puxado pelo jogo e acordar no meio dele. É ver a vaidade chegando. É ver a autopiedade chegando. É ver a fome de validação chegando. E não chamar isso de verdade. Não dar a isso o nome de destino. Não deixar isso usar o seu rosto como casa permanente. Cada vez que você faz isso, recupera um pedaço da alma que estava sequestrado. E então aparece uma pergunta que quase ninguém quer enfrentar porque ela muda tudo. Se você não precisasse proteger tanto a imagem que construiu, como viveria? Como amaria? Como pisaria no mundo? O que diria não? O que finalmente deixaria cair? O que pararia de perseguir? O que pararia de temer? Porque talvez boa parte da sua exaustão não venha da vida em si, mas do custo absurdo de manter uma versão de si que nunca consegue descansar. E talvez o chamado mais profundo deste momento seja exatamente esse: desapertar os dedos, soltar o personagem aos poucos e descobrir que o que é real em você não diminui quando a máscara cai. O que é real em você não depende do título, da fase, do aplauso, do controle, da perfeição, da vitória. O que é real continua ali quando a cena muda. Continua ali quando a idade muda. Continua ali quando a opinião dos outros muda. Continua ali quando tudo que parecia sólido começa a se mover. E é por isso que compreender esse jogo não torna a vida menos sagrada. Torna a vida mais sagrada ainda, porque você deixa de adorar o reflexo e começa, enfim, a buscar a fonte. Só que quase ninguém percebe o que acontece depois desse primeiro despertar. Porque no instante em que você para de se levar tão a sério, outra camada se revela. E ela mostra que o sofrimento não estava apenas na máscara que você usava, mas no medo secreto de descobrir quem você é sem ela. E é exatamente aí que o jogo fica mais fino, mais silencioso, mais perigoso e mais libertador ao mesmo tempo. Porque a próxima pergunta já está batendo por dentro e ela não vai te deixar em paz tão cedo. Quem está vivendo a sua vida quando o personagem se cala por um segundo? E quando o personagem se cala por um segundo, quase sempre o que aparece primeiro não é paz, é medo. Um medo cru, silencioso, difícil de explicar. Porque durante muito tempo você acreditou que era aquela voz correndo por dentro, aquela necessidade de controlar tudo, aquela urgência de ser reconhecido, compreendido, validado, poupado, escolhido. Então, quando essa engrenagem perde força por um instante, surge uma sensação estranha, como se algo estivesse morrendo.
E de certo modo está mesmo. Não o que há de mais vivo em você, mas o hábito de se agarrar a uma versão de si para não encarar o vazio. Só que esse vazio assusta porque ele não chega com placa, não chega com nome bonito, não chega dizendo fique tranquilo. Isso é cura. Ele chega como silêncio. Chega como perda de referência. Chega como se o chão antigo tivesse sido puxado. E é exatamente aí que quase todo mundo recua. Quase todo mundo volta correndo para o velho personagem, para a velha narrativa, para a velha defesa, para a velha necessidade de se explicar, de se afirmar, de se proteger, de provar alguma coisa. Porque o falso eu pode ferir, mas também dá uma sensação de familiaridade. Sofrer do jeito conhecido parece mais seguro do que atravessar o desconhecido em direção ao real. Só que o caminho profundo começa justamente quando você para de fugir desse ponto. Quando você percebe que não está perdendo a si mesmo. Está perdendo apenas o vício de se chamar por nomes estreitos demais. No sufismo, a grande prisão não é o mundo em si. É o apego cego àquilo que em você quer ser o centro de tudo. É esse eu faminto que quer sobreviver como dono da cena, como medida da realidade, como juiz de cada acontecimento. Esse eu sofre demais porque está sempre faminto demais. Nunca basta. Nunca relaxa. Nunca descansa. Se recebe amor, quer garantia eterna. Se recebe atenção, quer confirmação contínua. Se recebe poder, quer mais poder. Se é contrariado, reage como se estivesse sendo destruído. Se é ignorado, sente-se anulado. Se falha, conclui que não vale nada. Ele vive de extremos porque não sabe repousar naquilo que é maior do que ele. E por isso a vida de quem vive sob esse comando parece sempre à beira de explodir por dentro. Tudo ganha tamanho demais. Tudo ganha peso demais. Tudo toca em algum nervo secreto da autoimagem. Tudo vira ameaça ou alimento para o mesmo centro faminto. Rumi mergulha fundo nessa ferida porque sabe que o drama humano não está apenas no que aconteceu com a pessoa, mas no quanto ela se tornou serva do eu que interpreta tudo em função de si. E isso é muito mais íntimo do que parece. Não se trata apenas de vaidade comum. Trata-se de um movimento quase invisível em que você vai usando tudo para sustentar uma ideia de identidade. Usa suas dores para dizer quem é. Usa seus sucessos para dizer quem é. Usa seus traumas para dizer quem é. Usa seus desejos, suas quedas, seus medos, seus vínculos, sua falta, sua carência, seus talentos, suas decepções. Tudo vai sendo puxado para dentro da mesma máquina que repete sem parar. Eu. Mesmo quando a pessoa parece humilde, muitas vezes ainda está obcecada por si. Mesmo quando parece quebrada, ainda pode estar inteiramente presa à própria história. E isso precisa ser dito com delicadeza, mas com verdade. Porque uma das formas mais escondidas de prisão é continuar girando em torno de si enquanto chama isso de profundidade. Há pessoas que não saem do próprio labirinto não porque sintam demais, mas porque transformam qualquer experiência em espelho do próprio personagem. É por isso que entender que é tudo um jogo não é uma frase leve, bonita ou decorativa. É um corte. É uma revelação quase cruel no começo, porque desmonta a fantasia de que o seu drama pessoal é sempre o centro do universo. E o ego odeia isso. O ego quer sentir que sua dor é a mais especial, que sua luta é a mais única, que sua história precisa ser tratada como algo sagrado em si mesmo. Mas a verdade espiritual é mais funda. A dor é real, sim. A ferida é real, sim. O sofrimento humano merece respeito. Só que há uma diferença enorme entre honrar a dor e adorar a identidade construída em volta dela. Honrar a dor cura. Adorar a identidade ferida aprisiona. Honrar a dor permite sentir, atravessar, compreender, amadurecer. Adorar a identidade ferida faz a pessoa repetir a mesma novela por anos, porque no fundo ela não quer só sarar. Ela quer continuar sendo aquela versão de si que aprendeu a existir através da ferida. E isso é duríssimo de admitir, porque existe uma parte em muitos sofrimentos que já não quer apenas alívio. Quer também continuidade, porque sem aquela narrativa a pessoa não sabe mais quem seria. E aqui o caminho fica ainda mais profundo, porque a pergunta deixa de ser: como eu faço minha vida dar certo? E passa a ser:
Quem em mim está querendo tanto que tudo dê certo para confirmar a própria existência? Essa pergunta muda tudo, porque ela separa a experiência de identidade. Uma coisa é sentir medo. Outra coisa é transformar o medo em rei. Uma coisa é sofrer uma perda. Outra coisa é fazer da perda o nome definitivo do seu ser. Uma coisa é errar. Outra coisa é construir um altar interno para o erro e viver ajoelhado diante dele. Quando você começa a enxergar isso, nasce um novo tipo de sobriedade. Você se torna mais honesto por dentro. Começa a perceber quantas vezes não estava vivendo a realidade, mas apenas reagindo à ameaça que a realidade fazia à sua autoimagem. Começa a perceber que a ansiedade muitas vezes não é só medo do que vai acontecer, mas medo do que vai acontecer com a imagem que você tem de si. Começa a perceber que a raiva muitas vezes não é só indignação justa, mas proteção desesperada de um personagem contrariado. Começa a perceber que a tristeza, em alguns momentos, vem agravada pelo fato de você achar que não deveria estar passando por aquilo, como se a vida tivesse quebrado um acordo imaginário com a identidade que você construiu. Nesse ponto, algo imenso começa a acontecer. Você para de pedir à vida que poupe a sua imagem e começa a pedir a si mesmo coragem para ver o real. Isso muda a forma de amar, a forma de trabalhar, a forma de esperar, a forma de perder, a forma de falar, a forma de silenciar. Porque enquanto a imagem é o centro, tudo precisa servir a ela. O amor vira prova de valor. O trabalho vira prova de importância. O silêncio vira ameaça. A falha vira condenação. O tempo vira inimigo. O envelhecimento vira humilhação. A rejeição vira sentença. Mas quando a presença começa a ocupar o lugar do personagem, tudo respira de outro jeito. O amor deixa de ser palco de validação e vira encontro. O trabalho deixa de ser desespero de afirmação e vira expressão. O silêncio deixa de ser abandono e vira espaço. A falha deixa de ser destruição e vira lapidação. O tempo deixa de ser inimigo e vira revelação. A rejeição deixa de ser anulação e vira separação entre o que você é e o que não era para ficar. Só que o ego não desiste fácil. Ele até usa o discurso da leveza para continuar existindo. Ele começa a dizer: então nada importa, então tanto faz, então vou viver de qualquer jeito, então posso me esconder atrás de uma falsa superioridade, então vou chamar de desapego aquilo que é medo de me comprometer. Então vou chamar de espiritualidade aquilo que é incapacidade de descer à realidade. Mas isso ainda é o jogo. Isso ainda é o personagem tentando sobreviver com outro figurino. A leveza real não é descuido. A leveza real é precisão sem peso desnecessário. A leveza real é presença sem vaidade excessiva. A leveza real é humildade com responsabilidade. É entrar na vida por inteiro sem transformar tudo em teatro pessoal. É cuidar do que precisa ser cuidado sem transformar cada gesto em prova da própria grandeza. É fazer o que precisa ser feito sem a embriaguez de parecer especial por estar fazendo. É ser profundo sem se apaixonar pela própria imagem de profundidade. No coração do caminho sufi existe uma verdade muito simples e muito difícil. O problema não é ter um eu funcional para viver no mundo. O problema é colocar esse eu no trono. Você precisa de nome, de rosto, de escolhas, de responsabilidade, de trabalho, de palavra, de direção. O sufismo não chama a pessoa para desaparecer da vida. Chama para descer do falso reinado interior. Chama para deixar de viver como se tudo girasse em torno da manutenção de um centro ilusório. E isso é libertador porque devolve cada coisa ao seu lugar. A personalidade deixa de ser deusa e vira instrumento. A emoção deixa de ser soberana e vira mensagem. O pensamento deixa de ser dono e vira ferramenta. O medo deixa de ser verdade final e vira onda. A dor deixa de ser identidade e vira travessia. O prazer deixa de ser prova de salvação e vira experiência. A fase ruim deixa de ser definição e vira estação. E quando isso começa a se organizar dentro de você, o mundo por fora ainda pode continuar duro, confuso e imprevisível, mas já não te possui do mesmo jeito, porque não encontra mais dentro de você um rei infantil exigindo que tudo o adore ou o obedeça. Há uma imagem muito poderosa para entender isso: o coração como espelho. Quando o espelho está coberto de poeira, ele não reflete com clareza.
A poeira aqui é o excesso de eu, o excesso de drama, o excesso de apego à imagem, o excesso de barulho interno. Quanto mais poeira, menos você vê. E o pior é que começa a achar que a distorção é a própria realidade. Interpreta mal os outros, interpreta mal a si, interpreta mal o tempo, interpreta mal até o amor. Tudo chega deformado porque o espelho está ocupado demais consigo mesmo. O trabalho espiritual não é fabricar uma nova máscara sagrada sobre o espelho. É limpar. E limpar dói, porque durante muito tempo você chamou a poeira de identidade, chamou o apego de personalidade, chamou a defesa de força, chamou a tensão de responsabilidade, chamou o medo de prudência, chamou a carência de amor, chamou a vaidade de valor pessoal. E agora, quando a limpeza começa, tudo isso protesta. Tudo isso tenta convencer você de que está perdendo a própria essência, mas não está. Está apenas descobrindo quanta coisa em você era ruído travestido de eu. É por isso que as fases em que a vida humilha o personagem podem ser secretamente fases de misericórdia. Não porque a humilhação seja bonita, não porque a dor seja romântica, mas porque existem quedas que quebram exatamente o altar falso sobre o qual você vinha vivendo. Às vezes a vida não destrói você, destrói apenas a fantasia de quem você precisava ser para se sentir digno. E essa diferença muda tudo. Quantas vezes você chamou de fim aquilo que era o colapso de uma autoimagem? Quantas vezes chamou de desastre o fato de já não conseguir sustentar um papel? Quantas vezes se sentiu perdido porque o personagem que te dava orientação começou a rachar? Só que há um nascimento escondido nesses momentos. Um nascimento silencioso, sem aplauso, sem estética bonita, sem frases prontas. É o nascimento de uma vida menos centrada na imagem e mais centrada no real. Menos faminta de aprovação e mais disponível para a verdade. Menos teatral e mais íntima. Menos obcecada com a própria importância e mais capaz de sentir o que está além de si. E aqui surge um ponto delicado. Deixar de se levar tão a sério não quer dizer se desrespeitar. Pelo contrário, muita gente se trata mal em nome da humildade. Aceita migalhas, tolera violência, apaga a própria dignidade, silencia a própria verdade. Isso não é leveza espiritual. Isso também pode ser deformação do eu, só que para baixo. O caminho real não pede que você se diminua. Pede que pare de transformar seu personagem no centro da criação. Isso é diferente. Uma pessoa pode ser firme sem estar inflada. Pode dizer não sem vaidade. Pode sair de um lugar ruim sem transformar isso em espetáculo. Pode ter limites sem se idolatrar. Pode se defender sem fazer culto ao ego. Pode se respeitar sem adorar a própria imagem. Isso é maturidade. Isso é presença encarnada. Isso é uma força limpa sem excesso de teatro interior. Talvez seja por isso que tanta gente tenha medo de se aproximar dessa verdade, porque ela não massageia a parte ferida que quer continuar sendo centro. Ela cura, mas curando arranca. Ela consola, mas consola retirando a ilusão. Ela ilumina, mas a luz aqui não serve para enfeitar. Serve para mostrar o que estava escondido. E o que estava escondido, muitas vezes, era justamente a devoção inconsciente à própria imagem. Você dizia que queria paz, mas ainda queria ser admirado. Dizia que queria liberdade, mas ainda queria vencer todos os julgamentos. Dizia que queria amor, mas ainda queria ser confirmado. Dizia que queria verdade, mas ainda queria que a verdade protegesse o personagem. E o caminho profundo desarruma isso tudo. Ele não te destrói, ele te desmente. E ser desmentido por dentro é uma das experiências mais dolorosas e mais santas que alguém pode atravessar. Então a questão já não é apenas perceber o jogo. A questão agora é suportar a lucidez sem correr de volta para a antiga prisão. Porque ver o jogo uma vez é uma coisa, permanecer acordado dentro dele é outra muito maior. Ver uma vez que o personagem existe ainda não liberta ninguém por completo. É preciso notar como ele volta em cada detalhe. Volta quando você quer ter a última palavra. Volta quando imagina conversas para sair por cima. Volta quando se sente invisível e começa a implorar por sinais.
Volta quando se compara. Volta quando se ofende depressa. Volta quando se acha especial demais em sua dor ou em sua consciência. Volta quando você quer transformar até seu sofrimento em prova de profundidade. Ele volta com roupas diferentes, com argumentos bonitos, com justificativas elegantes. E é por isso que a vigilância interior precisa ser amorosa e firme ao mesmo tempo. Amorosa para não virar guerra neurótica contra si. Firme para não deixar o velho rei retomar o trono com palavras novas. E aos poucos você percebe que o grande alívio não está em vencer a vida, nem em controlar todos os cenários, nem em garantir que nunca será ferido de novo. O grande alívio está em não precisar fazer de cada experiência um comentário sobre o seu valor essencial. Isso tira toneladas de peso do coração. Isso devolve ar à alma. Isso faz com que a pessoa entre numa sala sem precisar calcular tanto como está sendo vista. Faz com que possa amar sem transformar tudo em teste. Faz com que possa servir sem exigir altar. Faz com que possa descansar sem culpa por não estar brilhando. Faz com que possa envelhecer sem viver em pânico diante do fim de uma imagem. Faz com que possa atravessar fases baixas sem achar que deixou de existir. Faz com que possa se alegrar sem medo de perder a identidade caso a cena mude. E quanto mais isso amadurece, mais você descobre algo quase chocante. A vida começa a ficar mais leve justamente quando deixa de ser usada para sustentar a sua importância. Mas há uma camada ainda mais funda e mais íntima. Porque depois que você percebe o peso do personagem, começa a notar que ele não se alimenta só de orgulho, mas também de esquecimento. Ele cresce sempre que você esquece o que em você não depende da cena. Ele cresce sempre que você esquece a fonte. No caminho de Rumi, a lembrança do real não é detalhe decorativo. É centro, porque quando o coração perde essa orientação, corre para adorar pequenas coisas. Adora opinião, adora aprovação, adora status, adora controle, adora desejo, adora medo, adora a si mesmo em formas sutis. O ego precisa ser adorado por alguém, nem que esse alguém seja você mesmo. E é por isso que a lembrança é tão essencial. Lembrar do que é maior do que a imagem dissolve a tirania da imagem. Lembrar do que é eterno relativiza o drama do instante. Lembrar do sagrado faz o personagem perder parte da autoridade que roubou. E então você começa a sentir que existe um modo de viver em que a vida não precisa ser pequena, nem cínica, nem superficial para deixar de ser pesada. Ela pode ser profunda e leve ao mesmo tempo. Pode ser intensa sem ser teatral. Pode ser séria sem ser opressiva. Pode ser entregue sem ser desesperada. É nesse ponto que a pergunta muda de novo, e ela muda de um jeito que talvez mexa mais fundo do que tudo o que veio antes. Porque agora já não basta perguntar quem está vivendo quando o personagem se cala. Agora a pergunta passa a ser outra, mais silenciosa, mais nua, mais impossível de ignorar. O que em você ainda tem tanto medo de desaparecer se aquilo que é real nunca precisou ser inventado? O que treme diante dessa pergunta não é o que há de mais verdadeiro em você. O que treme é aquilo que foi montado com esforço, comparação, memória, defesa e fome. O que treme é a parte que passou anos dizendo eu sou isso, eu preciso disso. Sem isso eu desapareço. Se eu perder isso eu acabo. No caminho sufi, essa camada não é tratada como essência, mas como véu. E véu não é a face. Véu encobre. Véu distorce. Véu faz parecer definitivo o que é passageiro. Por isso essa sensação de morte que aparece quando o personagem começa a perder força é muitas vezes a reação do véu ao toque da luz. Ele sente que está sendo atravessado. Sente que está deixando de mandar. Sente que já não consegue controlar a narrativa inteira. E então inventa urgência, inventa medo, inventa catástrofe. Faz você acreditar que está perdendo a própria identidade, quando na verdade está sendo convidado a parar de viver dentro de uma identidade apertada demais para a grandeza do seu ser. É por isso que tanta gente recua justamente quando está perto de uma mudança real. Porque pensou que buscava paz, mas descobre que a paz cobra um preço que o ego odeia pagar. Perder o trono. E perder o trono não significa ser destruído. Significa deixar de ser adorado.
Significa deixar de ser o centro compulsivo em torno do qual tudo precisa girar. Significa que o eu fabricado já não pode mais usar cada alegria, cada dor, cada relação e cada fase como material para sustentar sua importância. E isso dói, porque esse eu foi treinado para chamar de amor tudo aquilo que o alimenta, para chamar de ameaça tudo aquilo que o desmente, para chamar de justiça tudo aquilo que o favorece, para chamar de verdade tudo aquilo que o confirma. Quando essa máquina começa a ser exposta, a pessoa percebe algo desconfortável. Em muitos momentos não estava amando, estava pedindo espelho. Não estava vivendo, estava se interpretando. Não estava em contato com o real. Estava apenas medindo sem parar o que cada cena dizia sobre si. E essa descoberta fere, mas fere como uma cirurgia fere, não como uma queda cega. Ela fere abrindo espaço. Ela fere soltando nós. Ela fere desfazendo uma mentira que cansou a alma durante tempo demais. É aqui que o ensinamento fica mais sutil, porque já não basta dizer que o ego é ilusão. Isso sozinho pode virar frase vazia. O ponto vivo é perceber como essa ilusão se move dentro de você a cada instante. Ela quer existir através da superioridade e também através da inferioridade. Quer existir quando você se acha mais fundo do que os outros e também quando se sente o mais ferido, o mais incompreendido, o mais rejeitado. Quer existir pela glória e pela miséria. Quer ser centro de algum jeito. E isso é uma prisão muito mais sofisticada do que parece. Porque até a dor pode virar palco para o eu. Até a humildade pode virar vaidade oculta. Até o silêncio pode virar pose. Até a busca espiritual pode virar um modo refinado de continuar se adorando sem perceber. Por isso, Rumi toca tanto na necessidade de se derreter, de perder a dureza, de deixar cair o que é falso, porque aquilo que é falso não cai só na forma de orgulho escancarado. Cai também na forma da identidade ferida que você protege como se fosse algo sagrado. Cai na forma da história que você repete porque já não sabe existir fora dela. Cai na forma do ressentimento que preserva o personagem que sofreu. Cai na forma da esperança secreta de um dia ser finalmente visto da maneira exata que seu ego quer. E então a pergunta se aprofunda ainda mais. Se ninguém viesse devolver a você a imagem que você esperava receber, o que sobraria? Se a vida não corrigisse a cena para alimentar sua narrativa, o que permaneceria? Se o mundo não aplaudisse sua dor, sua força, sua inteligência, sua profundidade ou sua pureza, o que continuaria vivo aí dentro? Essa é uma pergunta que dói porque ela corta diretamente a dependência da alma em relação ao reflexo. E só quando essa dependência começa a enfraquecer é que a pessoa prova um tipo raro de liberdade. Não a liberdade de fazer tudo, mas a liberdade de não precisar transformar tudo em alimento para o personagem. A liberdade de trabalhar sem fazer do resultado um Deus. A liberdade de amar sem transformar o amor em garantia de identidade. A liberdade de ser rejeitado sem transformar a rejeição em prova de nulidade. A liberdade de passar por fases pequenas sem concluir que sua vida ficou pequena. A liberdade de errar sem inventar uma sentença eterna contra si. Essa liberdade não nasce da indiferença. Nasce da lembrança. Lembrança do que é mais fundo do que o papel, mais antigo do que a máscara, mais real do que o nome que você tenta sustentar diante do mundo. No sufismo, lembrar não é apenas recordar mentalmente. É voltar com o coração. É sair do exílio interno. É parar de vagar em torno das próprias narrativas e retornar ao centro que não depende delas para existir. É por isso que a lembrança do real é tão transformadora, porque diante do que é absoluto, o teatro da autoimportância começa a perder força. Diante do eterno, a urgência do personagem fica menor. Diante do sagrado, o vício de se interpretar sem parar começa a parecer cansativo. Não porque sua vida seja insignificante, mas porque ela finalmente volta a ser vivida como caminho e não como monumento ao eu. E quando isso amadurece, até a dor muda de textura. Ela não some magicamente, mas deixa de ser sequestrada com a mesma facilidade pelo personagem. Você sente o golpe, mas já não faz dele uma religião. Você atravessa a perda, mas já não constrói um palácio interno para morar nela para sempre. Você vive a injustiça, mas já não entrega a ela o governo do seu ser.
Você reconhece a ferida, cuida dela, honra a sua realidade, mas não a transforma em trono. Isso é uma mudança imensa, porque grande parte do sofrimento prolongado nasce exatamente quando a pessoa mistura experiência com identidade. Ela diz, eu fui traído, e isso é um fato. Depois, sem perceber, passa a dizer, eu sou alguém destruído, quebrado, condenado, diminuído por isso. E aí a dor que era travessia vira prisão. O mesmo acontece com o fracasso, com a vergonha, com a comparação, com o medo. O personagem pega a experiência e a cola na pele da alma como se fosse definição final. O caminho de Rumi vai desfazendo essa cola, vai devolvendo movimento ao que ficou petrificado, vai devolvendo céu ao que ficou trancado em quarto escuro. Só que esse processo exige uma coragem muito específica, a coragem de não correr para a velha identidade toda vez que o vazio aparece. Porque o vazio, no começo, parece ausência de si, mas muitas vezes ele é apenas a ausência do barulho que você usava para se sentir alguém. E sem esse barulho, surge uma nudez interior que assusta. Não há tanto argumento, não há tanto drama, não há tanto enfeite, não há tanta explicação. Há só você diante do que é. E isso é simples demais para o ego, silencioso demais para o ego, limpo demais para o ego. Ele prefere complicar, prefere interpretar, prefere se defender, prefere imaginar respostas brilhantes, prefere montar tribunais internos, prefere sofrer com grandeza teatral a repousar com humildade no que é. Mas esse repouso humilde é uma das coisas mais poderosas que existem, porque nele você deixa de ser arrastado por toda a onda que levanta. Começa a haver um espaço entre o sentir e o se tornar aquilo que sente. Começa a haver um espaço entre a cena e a identidade. Começa a haver um espaço entre o golpe e a narrativa que antes crescia como incêndio. E nesse espaço nasce a sobriedade espiritual. Não a sobriedade dura, sem coração, mas a sobriedade que devolve às coisas o tamanho que elas têm. O problema continua sendo problema, mas já não vira apocalipse da identidade. A fase continua sendo dura, mas já não vira prova de anulação do seu valor. O erro continua exigindo reparo, mas já não vira sentença de vergonha eterna. É como se a alma começasse a respirar fora da tirania do exagero interior. E então outra camada se abre. Você percebe que enquanto estava obcecado em proteger a imagem, estava distraído do encontro mais importante. Porque a autoimportância, seja ela brilhante ou ferida, ocupa tanto espaço que quase não sobra espaço para o amor verdadeiro. E amor verdadeiro aqui não é emoção doce. É presença desinteressada. É contato sem tanta exigência de confirmação. É olhar sem consumir. É estar sem precisar vencer. É servir sem transformar serviço em culto à própria virtude. É ouvir sem preparar defesa. É falar sem tanto cálculo da impressão causada. O eu inflado, mesmo quando parece carente, usa tudo. Usa até o amor para se sustentar. Por isso tanta relação adoece. Não porque falte sentimento, mas porque sobra personagem. Sobra expectativa narcísica. Sobra necessidade de ser espelhado do jeito certo. Sobra medo de não ser o centro da narrativa do outro. E quando esse mecanismo é visto, o amor tem chance de se purificar. A amizade se purifica. A busca se purifica. Até a fé se purifica, porque já não serve tanto ao desejo secreto de um eu que quer ser especial diante de Deus. Esse é um ponto delicado e muito profundo do sufismo. A devoção verdadeira não é o eu tentando usar o sagrado para se engrandecer. É o eu se curvando até que algo mais real possa viver através dele. E isso muda completamente o peso da existência. Porque quando você precisa ser o autor absoluto de si, o controlador da própria imagem, o garantidor da própria importância, a vida vira uma guerra sem fim. Mas quando começa a aceitar que há algo maior, mais sábio e mais real do que o pequeno rei interior, o coração vai deixando a postura de batalha permanente. Ele amolece sem enfraquecer. Ele se torna humilde sem se apagar. Ele ganha uma força que não vem da exibição, mas da rendição lúcida. E talvez seja isso que mais desarma o personagem. Perceber que o que há de mais verdadeiro em você não cresce quando é adorado,
Cresce quando é esvaziado do excesso de si. Não cresce quando vence todas as cenas, cresce quando deixa de precisar vencer todas as cenas. Não cresce quando é o centro, cresce quando finalmente para de exigir centralidade. E esse é um dos paradoxos mais belos e mais difíceis. Você só começa a encontrar solidez real quando para de construir solidez para a imagem. Você só começa a sentir dignidade profunda quando para de mendigar dignidade para o personagem. Você só começa a tocar a paz quando para de exigir que a vida preserve a fantasia do eu. Só que ainda existe uma última resistência muito íntima, quase invisível, e ela costuma aparecer quando a pessoa já entendeu bastante coisa, já percebeu muitos mecanismos, já viu muito da própria vaidade, mas continua presa num medo mais silencioso, porque agora a ameaça não é mais apenas perder aprovação, controle ou imagem. Agora a ameaça parece ser perder a própria separação, e é exatamente aí que o coração entra na região mais fina e mais decisiva de todas. Ele começa a sentir que talvez o maior sofrimento não tenha sido só se levar a sério demais, mas ter passado a vida inteira defendendo uma fronteira que nunca foi tão sólida quanto parecia, e quando essa fronteira começa a tremer, outra porta se abre por dentro, uma porta que assusta mais do que qualquer fracasso externo, porque ela não pergunta o que você conquistou, nem o que perdeu, nem o que os outros pensam de você. Ela pergunta algo muito mais nu, muito mais vasto e muito mais transformador. Quem você seria se parasse de confundir presença com separação?